Boa tarde a todos vocês. Espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Hoje é sexta-feira, 14 de agosto, né? Vamos estar trabalhando as disciplinas de Geografia, Arte, Educação Física e Ensino Religioso. E também vamos estar falando sobre a atividade que é do sábado. Como vocês sabem, todos os sábados nós estamos encaminhando, todas as semanas nós estamos encaminhando atividades para vocês realizarem no sábado. Geografia, pessoal, vocês vão trabalhar no livro, da página 38 até a página 41. Vocês vão apenas fazer a leitura dos textos, que é a continuidade sobre os municípios, que nós estamos falando de conselhos e de divisão de municípios, quem administra o município, quais são os poderes que o município tem. E também, nessa aula dessa semana, nós vamos estar falando sobre a influência das leis no município. Vamos falar... É só a leitura dos textos e a interpretação oral dos textos, e as atividades serão nas próximas aulas, que será na próxima semana, tá bom? Então, na geografia, para nós iniciarmos, aí na página 38 nós temos um título que diz assim: a influência das leis no município, tá? Vocês vão fazer a leitura do texto, vocês podem assistir o vídeo já com o livro aberto nas páginas sugeridas, porque aí vocês vão fazendo a interpretação junto com a minha explicação. E a minha leitura que facilita mais, tá? Então, tanto as leis municipais quanto as leis estaduais ou federais trazem consequências para o município. A ocupação do espaço urbano, por exemplo, é regulada por leis. Por meio delas, define-se as áreas que podem ser ocupadas por moradias, por estabelecimentos comerciais ou por indústrias. Determinam-se também aquelas que devem ser protegidas, como as áreas de mananciais. Então, tanto o município, quanto o estado, quanto o país, ele tem leis. Então, tudo aquilo que as pessoas fazem, as construções, os desmatamentos e tudo aquilo que faz, tanto na zona urbana quanto na zona rural, tem que ser baseado nas leis estaduais, federais ou municipais. E as leis municipais, elas têm que ter embasamento nas leis estaduais, e as leis estaduais, elas têm que ter embasamento nas leis federais. É uma hierarquia, né? Federal, estadual e municipal. Essas leis visam evitar ocupações inadequadas, como a construção de moradias em áreas de risco e de mananciais. Além disso, tem como objetivo impedir que uma forma de ocupação prejudique as outras. É o caso, por exemplo, das indústrias que podem poluir áreas próximas a residências. Então, dentro do município existem as leis e as normas de construções. Não pode se construir, por exemplo, isso aqui é uma área comercial, então não é uma área residencial. No setor residencial não se pode construir indústrias, quer dizer, deveria ser assim. Existem ainda, é claro, muito descumprimentos das leis, muitas pessoas não respeitam as leis, outros municípios não fazem com que elas sejam cumpridas, e aí acaba tendo algumas situações que futuramente trazem problemas, tá? E aí aqui na página 39 fala assim: antes de começar uma construção na cidade, é preciso obter a aprovação da prefeitura. Os funcionários desse órgão avaliam sua construção, obedecem à lei e se oferece segurança aos moradores ou usuários da vizinhança. Durante a construção, fiscais da prefeitura devem inspecionar a obra e verificar se ela está em conformidade com as normas de construção. Aqui no nosso município, como é um município pequeno, não existe muito isso, mas na cidade grande, todas as construções têm que ter a vistoria e o aval da prefeitura. Existe um órgão chamado CREA também, que ele fiscaliza, que ele vai, faz toda a fiscalização durante várias etapas de construções das obras. Outra lei importante que deve ser cumprida em todos os municípios brasileiros determina que parte dos alimentos da merenda oferecida aos alunos das escolas públicas deve ser comprada sempre que possível de pequenos produtores agrícolas. Então, pequenos produtores agrícolas são aquela pessoa que tem uma terra pequena e ele planta ali, dá para sobreviver, né, para sua subsistência, e também vende pequenas porções, poucas coisas, como banana, mandioca, farinha, frango, carne de porco, mas assim, em pequenas quantidades. E o governo federal, ele já tem essa lei, já tem algum tempo, ele criou uma lei que favorece, né, que a merenda escolar, parte do recurso que vem para a merenda escolar, ele deve ser usado com a compra dos produtos dos pequenos agricultores. Isso chama-se compra do pequeno produtor rural, né? Então, assim, melancia, laranja. Aqui para nós não é muito, o que compra mais é ovos, banana, o que mais? Doces,
abóbora. Então, assim, existem algumas coisas que tem que ser, por exemplo, leite, todos os derivados de leite, tem que ter aí um cuidado maior, porque ele precisa se passar pela Anvisa, né, e algumas leis e alguns cuidados mais específicos do que outros tipos de alimentos, como banana, laranja, abóbora e etc., que é coisa que pode ser consumida, assim, com menos risco, né? Então, isso chama do pequeno produtor rural. Então, essa compra direta. A merenda escolar de todas as escolas, tanto das escolas estaduais quanto das escolas municipais, parte do recurso que vem deve ser usado na compra de produto desses pequenos produtores rurais. E a outra parte pode ser consumida nos mercados locais, com base na licitação, claro, né? Menor preço. Produtos familiares e de comunidades tradicionais, como os indígenas e os quilombolas, têm preferência nesse tipo de venda. Portanto, essa lei garante a geração de renda para muitas famílias e comunidades. Fazendo isso, né, usando esse recurso para a compra de produtos dos pequenos produtores rurais, é claro que, além de você estar ajudando, você também está incentivando eles a plantarem, porque eles sabem para quem vai vender, né? Então, ele já tem ali, ou já sabe para quem vai destinar aquele produto, né? E a página 40 fala dos impostos. Todos os municípios, tanto o governo federal como o governo estadual como o municipal, ele precisa de arrecadar impostos para manter as despesas da sua federação, da sua instituição, do seu município, né? Então, existe o imposto, o IPTU, que é o imposto que você paga sobre a casa, sobre o lote no qual você tem. Existem os impostos dos veículos, que é o IPVA, que você paga e parte desse recurso é destinado ao município. E na venda e compra de um imóvel, de uma fazenda, você paga parte desse recurso é destinado ao município. E existem outros tipos de impostos, né, que o município arrecada para poder manter ali, ter as despesas locais. Para atender às necessidades da população, os governos precisam dispor de recursos financeiros. Por isso, as prefeituras e os governos dos estados e dos países cobram impostos. O pagamento de impostos é feito por pessoas e também por empresa. A cobrança é realizada de diversas maneiras. Então, os salários nossos, né, igual eu sou funcionária municipal, eu sou efetiva, eu sou concursada do município pela Secretaria Municipal de Educação, no meu pagamento vem um desconto, né? Esse desconto, parte desse desconto vai para a Receita Federal, para o INSS, né? Para quando eu precisar de me aposentar, eu ter já aquele valor lá já retido. E a outra parte vem para o município, desse imposto que é cobrado, né, sobre a folha de pagamento dos funcionários, ele é restituído ao município para que o município possa arcar com as despesas municipais, que são muitas, são coleta de lixo, são diversas despesas que tem que ser feita com base na arrecadação local, que são os impostos cobrados dessas coisas que eu venho falando, de PVA, de IPTU, de folha de pagamento e entre outras despesas, né? Outra parte, né, é o valor pago pelo consumidor com um produto ou um serviço é formada por impostos. Os comerciantes e as indústrias também pagam impostos, né? Os comerciantes, para manter seus comércios abertos, para manter seus comércios funcionando, eles têm que pagar os impostos mensais, são vários tipos de impostos, né? E as pessoas que possuem imóvel, terreno, casa, loja, etc., ou veículo, automóvel, embarcações, aeronave, motocicleta, pagam impostos para a propriedade de bem, para que possam ter propriedade desse bem. Então, que é o IPVA, né? De moto e de carro e de outro tipo de veículo. E aí, parte desse recurso é destinado ao município, tá? Então, é isso, pessoal. É até a página 41, né? Aí, na página 41 aqui dá continuidade, que é o dinheiro que o governo arrecada, cobrando imposto, deve ser usado em benefício da população, né? Ele deve ser utilizado, por exemplo, para realizar obras do município e fornecer serviços de qualidade. Entre as obras e os serviços importantes para o município estão a construção e o funcionamento de escolas, postos de saúde e hospitais, a pavimentação de ruas e a manutenção de praças e parques, a coleta de lixo e sua correta destinação, a construção e a manutenção de redes de água encanada e de coleta e tratamento de esgoto. Aqui nós não temos, né, o tratamento de esgoto, nós temos água encanada, mas não temos o tratamento de esgoto. Mas aí, ó, no livro de vocês está mostrando aqui diversos serviços que podem ser feitos, né, com esse dinheiro que é arrecadado através dos impostos locais, tá? Aí aqui essas atividades, pessoal, nós não vamos fazer essa semana, porque a semana que vem
já está pronta, já está preparada as atividades para a semana que vem, com base nesse conteúdo que nós estudamos, que é da página 38 até a página 41 do livro de Geografia, tá bom? Então, nesse momento agora, nós vamos estar falando sobre a aula de arte, educação física e ensino religioso, que está aqui no bloquinho de atividade de vocês. Aqui fala que é para vocês fazer a leitura do texto, que essa semana é a semana do folclore. Na verdade, é o mês de agosto, é o mês do folclore, mas essa semana e a outra, especificamente, a gente trabalha mais voltado ao folclore. Folclore é dia 22 de agosto, que dá passando esse sábado no próximo sábado, né? Mas aí, na atividade de arte, ensino religioso e educação física, nós vamos falar um pouquinho sobre folclore. Então, o que é o folclore? Podemos definir o folclore como um conjunto de mitos e lendas que as pessoas passam de geração para geração. Muitos nascem da pura imaginação das pessoas, principalmente dos moradores das regiões do interior do Brasil. Muitas dessas histórias foram criadas para passar mensagens importantes ou apenas para assustar as pessoas. O folclore pode ser dividido em lendas e mitos. Muitas delas deram origem a festas populares que ocorrem pelos 4 cantos do país. Então, existem diversos tipos de cultura e o folclore é uma delas. Então, dentro do folclore, você encontra músicas, brincadeiras, lendas, que são diversos tipos de textos. Todos os textos, a mula sem cabeça, o boitatá, boto cor-de-rosa, o negrinho do pastoreio, o saci pererê, a lenda da mandioca, existem mais. Tudo isso, gente, são histórias fictícias, são histórias criadas através da imaginação das pessoas e aí se transformaram e foram passando de geração em geração. E aí tem gente que acha que aquilo é verdade, mas são tudo histórias fictícias, são lendas. Lendas são histórias que não são reais, tá? E existem muitas e muitas lendas, né? E aí algumas mais conhecidas, outras não tão conhecidas. A lenda da mandioca, por exemplo, ela é uma lenda que ela é criada, né, através dos índios. A lenda da mandioca conta a história de uma menininha que nasceu muito fraquinha e tal, e aí até que um dia ela veio a falecer, né, aí a família ficou muito sentida e tudo, e eles enterraram ela no local, ali, tudo com muito cuidado, e um certo dia que eles foram fazer a visita, lá eles observaram que tinha nascido uma grande árvore, uma árvore bonita que dava raízes maravilhosas, e aí por isso que é a lenda da mandioca, porque é daquela árvore, eles arrancaram, e aí eles perceberam que tinha uma raiz, né, e que era a mandioca, né, e aí é por isso que é escrito o nome, a lenda da mandioca. É uma lenda muito interessante. E aí tem também a mula sem cabeça, né? Que diz que foi uma moça que apaixonou pelo padre, e aí que não pode se apaixonar pelo padre, aí ela acabou se transformando em uma mula sem cabeça, né? E assim por diante. Então, antigamente as pessoas contavam essas histórias para as pessoas terem medo. Hoje em dia a gente não pode contar a história para as pessoas terem medo. Até porque, né, não pode. Isso é questão de... Então, as lendas, elas são uma cultura brasileira, a forma das pessoas se divertirem e contar história, tá? Existem brincadeiras, existem músicas, existem tipos de comidas, né? Aí embaixo aqui do texto tem aqui, vamos testar seus conhecimentos sobre o folclore preenchendo a tabela. Aqui, pessoal, tá o nome de um personagem. Aqui tá o nome dos personagens, ó. Tem aqui, nome de uma lenda. Onde tá, então, você vai, aqui, ó, nome de um personagem. Você vai escrever aqui o nome de um personagem do folclore brasileiro. Por exemplo, Saci Pererê é um personagem do folclore brasileiro. A mula sem cabeça, o boto cor-de-rosa, o boitatá, o negrinho do pastoreio, tudo são lendas, são personagens de lendas. Então, você pode escrever aqui qualquer um desses que eu citei. Aí, nome de uma lenda. Por exemplo, você escreveu nome de uma lenda aí, por exemplo, mula sem cabeça é uma lenda, né? O personagem é a mula e o nome da lenda é a mula sem cabeça. Então, é o nome da lenda. Um ditado popular aí, qualquer um ditado popular, cachorro que late muito não morde, por exemplo, vamos lá, outro ditado popular, não estou me recordando agora, mas existem diversos ditados populares, né, diversos. Casa de ferreiro, espeto de pau, é um ditado popular também. Aí vem uma brincadeira folclore, uma brincadeira do folclore, por exemplo, a brincadeira de rodas, outro tipo de... A capoeira é uma brincadeira, é uma cultura. Deixa eu ver o que mais aqui. Contação de histórias é uma brincadeira também de folclórica. E existe outros tipos de brincadeiras. E desenhe uma personagem do folclore. Você vai desenhar aqui uma personagem do folclore. Você pode escolher qualquer uma das personagens do folclore e você vai desenhar. Pode ser o Saci Pererê, pode ser o boitatá, pode ser o boto cor-de-rosa, pode ser a mula sem cabeça.
Gente, tudo é fácil, mas por favor, eu quero um desenho bem bonito, pintadinho, bem lindo. Esses dias eu recebi umas atividades da semana passada. Gente, amei os desenhos. A maioria dos desenhos ficaram lindos, tá? Teve gente que não fez, mas quem fez ficou muito lindo. Eu gosto dos desenhos de alguns alunos porque eles são muito caprichosos. Então, essa é a atividade de ensino religioso, arte e educação física. E a atividade do dia 15, gente, que é sobre língua portuguesa, que você vai produzir um texto. Então, aqui eu coloquei, né, uma história, uma imagem baseada na história, na lenda, né, no folclore, que aqui é a mula sem cabeça, e aqui é o personagem. Então, a expressão que nós estamos percebendo aqui é quando ela avistou a mula sem cabeça, ele levou um susto. Aí aqui, ó, Chico Bento, que é o personagem, né, aqui já tem o nome dele. Chico Bento estava dormindo quando ouviu barulho lá fora. Então, ele saiu para ver. E o que era? E encontrou, aí você vai dar continuidade na história. A história já está iniciada, aí você vai dar continuidade. Então, nós sabemos que o personagem é Chico Bento e que ele estava dormindo e ele escutou um barulho e quando ele chegou lá fora, que ele olhou, ele encontrou, aí você vai dizer que ele encontrou a mula sem cabeça, aí você vai dar um desfecho para a história. Você vai contar a história, como que ela terminou, o que ele fez, se ele saiu correndo, se ele conseguiu não ter medo no momento que ele viu, o que aconteceu. Eu quero que você conte a história, termine a história, dê um desfecho para a história, tá? Não é com uma, duas palavras não, gente, é um texto, tá bom? Então, você conhece aí a história da mula sem cabeça, né? E se você não conhecer, você pode pesquisar, pode olhar nos livros e pode pesquisar também no celular, que você vai encontrar. Mas aqui você viu que nós estamos misturando, né? Uma Chico Bento, que é uma história de quadrinhos, né? História em quadrinhos, nós estamos misturando com uma personagem do folclore brasileiro, que é a mula sem cabeça. Então, aqui é uma mistura e eu quero que vocês usem a criatividade e que você crie uma história bem bonita e um final bem bonito, tá bom? Então, pessoal, hoje nós falamos, então, das nossas aulas de geografia, ensino religioso, arte e educação física, que falamos sobre folclore, e também falamos sobre a atividade de produção de texto, que também você vai dar um desfecho para a história que eu iniciei, misturando os personagens da história em quadrinho, que é o Chico Bento, com a história, com a lenda, com o folclore brasileiro, que é o personagem da mula sem cabeça. Eu quero que essas atividades fiquem bem legal. Hoje são quinta-feira, né? E então você tem hoje e amanhã ainda para fazer as atividades. Semana que vem vocês vão receber as atividades avaliativas. Eu espero que vocês estejam preparados para que a gente tenha sucesso nesse segundo bimestre, tá? Fiquem com Deus, beijo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.